boa noite a todos, bem-vindos a mais um À Conversa desta vez com Vítor Hugo, aquarofilista brasileiro, um aquarofilista com mais de 25 anos de experiência em criação de discos, biólogo e proprietário da loja Mundo dos Discos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa onde eu já tive a oportunidade de visitar e que é sem dúvida uma cidade maravilhosa e que todos deveriam visitar. Não perdendo mais tempo, apresento-vos já Vítor Hugo. Boa noite, Olá, Victor. Boa noite. Tudo bom, meu amigo Fábio? Tudo em forma? Jóia? Tudo bem. Queria primeiramente agradecer aí a você o convite, né, para participar dessa conversa e poder conversar aí com o pessoal de Portugal, né, nossos amigos aí, co-irmãos portugueses. Gosto muito do pessoal de Portugal, né? Tenho bons amigos aí, Portugal. Um que o pessoal deve conhecer bastante aí, que é o meu xará, inclusive, o Vítor Hugo Quaresma. Vítor Hugo Quaresma. Meu grande amigo aí português, de mais de 20 anos de amizade. Então, foi um cara que me ensinou muito de acaradisco, né? Então, eu gosto muito do pessoal de Portugal, né? Principalmente por podermos falar a mesma língua, né? E podermos nos entender bem. Isso é bom. Então, espero poder conversar aí com vocês, tirar alguma dúvida, né? Conhecer vocês também, tá bom? Muito boa noite a todos. Vítor, como eu estava aqui a dizer, eu já tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e é uma cidade que, sem dúvida, que fascina qualquer pessoa que vai. Eu estive aí em 2015, não sei se já tinhas lojas, se não, mas não. Na altura eu não conhecia, então não fui. Não tinhas loja ainda, em 2015? Não, em 2015 não. 2015 eu não estava com a loja nova, né? A loja Mundo dos Discos, ela fez um ano agora em dezembro. Né? Antes, Mundo dos Discos era o nome da minha criação de acaradisco. Né? Eu já criava o acaradisco e o nome era Mundo dos Discos. O pessoal me conhecia. E aí, quando eu montei a loja, agora eu mantive o nome, né? Já que o pessoal conhecia. Muita gente vem na minha loja achando que é a loja que vende disco de música. O disco de música. Principalmente as pessoas mais velhas, né? Não são aquariofilistas, passam e vê Mundo dos Discos. Acho que eu vendo disco. Olha que engraçado. Olha, Vítor, começa por nos falar um pouco de ti, o que é que tu fazes e há quanto tempo é que estás na aquarofilia, em especial aqui nos discos, né? Eu sou biólogo, sou aquarista. Desde sempre, né? Tive meu primeiro aquário com 7 anos de idade e com cerca de 20, 21 anos, eu comecei a levar a sério o aquarismo, né? Estudar. Foi mais ou menos quando eu conheci, né, o acaradisco, né? Cortou? Você ouviu? Não, estou ouvindo. Tá ouvindo? Tô. Tá, porque ficou, só abriu e voltou. Não, então, sempre tive muito envolvimento com o aquário, sempre gostei desde criança, mas tive uma pausa quando era adolescente, não me interessei muito naquela coisa de adolescente, e depois, aos 21 anos, né, foi quando eu voltei a estudar muito o acaradisco, né, a estudar os peixes e me apaixonei pelo acaradisco. Então, comecei a estudar, a ler, né, mas no Brasil as informações sempre foram muito escassas, né, sobre o acaradisco. Naquela época, eu estou com 46 anos, estou falando de 25 anos atrás, eram poucas as informações, né, sobre o acaradisco aqui no Brasil. Então, eu tinha que estudar em sites. Naquela época, eu já tinha acesso à internet, porque eu trabalhava numa empresa que era provedora de acesso à internet. Então, muitos anos atrás, em 96, eu já acessava a internet, em 97. Era o início aqui no Brasil, e eu já tinha esse acesso, então me facilitava, né, para ler algumas coisas sobre acaradisco, mas eram todas em língua inglesa, né? Então, tudo tinha que ler em inglês. Eu sabia ler em inglês, mas nada como melhor do que você poder ler e falar a sua língua, né? E foi justamente nessa época que eu conheci um blog que o Vítor Hugo Quaresma tinha. Era um blog pessoal dele, no qual ele relatava as experiências dele com a acaradisco. E eu achei muito legal ter um português, um cara que falava português, explicando sobre a acaradisco. E eu achei mais legal ainda que ele tinha o mesmo nome que eu, né? E foi nessa situação que eu escrevi para ele. Mandei um e-mail a ele, né?
me apresentei, falei que eu era aqui do Brasil e estava começando com o negócio de acaradisco, estudando, e tinha chegado até o blog dele. E ele achou muito legal que nós tínhamos o mesmo nome e começamos a partir daí conversar. Sim. E daí isso aí se tornou uma amizade que até hoje, né? Essa semana mesmo eu estava falando com ele. É uma amizade que nós temos aí até hoje. Ele já veio aqui para o Rio de Janeiro, ficou aqui comigo, viajamos juntos. Em 2017 eu fui para a Amazônia com ele, participei lá da coleta do Disco Selvagem, da seleção. Muito bom. Então, daí, muito por conta dele, eu tenho muito esse apreço aí pelo pessoal de Portugal, né? Sim. Também. O Vitor Hugo agora, ele tinha a loja dele instalada aí no Brasil, mas entretanto ele agora veio para Portugal e agora tem a loja dele cá. E ele faz a importação, pelo que eu sei, à mesma da empresa dele que ficou no Brasil, Isso. para cá, e agora vende para a Europa. Pronto, tem aqui um meio de poder exportar para a Europa com mais facilidade, tanto em Portugal. Correto. Olha, Vitor, quantos aquários é que tens aí de discos na tua loja? Eu sei que a gente já vai ver os teus aquários de discos, mas diz-nos quantos aquários de discos é que tens e quais as tripos que tens. Olha, aquários para acaradisco aqui hoje, eu tenho 12 aquários com 250 litros, né? Todos eles, cada um com um sump individual, uma filtragem lateral individual, que são os aquários onde eu faço crescimento de alguns filhotes e coloco também peixes grandes, né? Tanto para a formação de casais como para a venda também, né? E tenho também seis aquários de 92 litros, onde eu deixo os casais desovando, né? Onde efetivamente eles desovam e se reproduzem. E tenho mais três aquários de 150 litros, que eu coloco alguns filhotes naquela idade, ainda bem novos, né? Para começar o crescimento. E tenho mais outros 5 aquários que agora não estão com disco, mas também me servem para colocar filhotes, para colocar peixes, de vezes, adolescentes e tratamento também. Né? Peixes que são aquários de 60 litros, que eu, quando vou fazer algum tratamento no disco, eu deixo com 50 litros para facilitar a dosagem de medicamento, né? Então são esses que eu tenho. Quanto às estirpes que eu tenho, varia bastante, né? Porque está sempre entrando e saindo peixe da loja. Mas casais reprodutores aqui, eu tenho o Red Royal, tenho o Pigeon Blood, tenho o Leopard Snakeskin, tenho o Yellow Cover Albino. Ok. Muita coisa, tem, né? Alguns casais mistos também, de pigeons, com outros, chamam de red map, não sei, tem muitos nomes, né, que se inventam, às vezes, o mesmo peixe tem vários nomes, né? Exatamente. Mas muito isso, o mesmo peixe, dependendo de quem cria, chama de um nome, outro chama de outro. Então eu vejo, às vezes, o peixe mudar de nome 3 vezes, né? Nós aqui na Europa agora estamos em Portugal, neste caso, estamos com alguma também, já tivemos uma conversa sobre isso, por exemplo, o Reflésia, não sei se aí vocês têm o Reflésia. O Reflésia, né? O Reflésia, o Red Map, isto é tudo muito, muito parecido, né? Às vezes mudam uma pintinha na cabeça, já dão um nome já novo. Muda, né? Tudo, né? Eu fico brincando com o pessoal que é mais antigo no acaradisco, que antigamente chamava tudo isso de White Pigeon. Okay. O White Pigeon, ele englobava uma série de hoje novas estirpes, né? Que chama-se Red Map, e o Reflésia, ou uma série de outras estirpes, a gente chamava tudo de White Pigeon, só isso. White Pigeon. Vamos começar aqui com alguma pergunta de algumas pessoas. Tiveram umas perguntas aí que eu acabei não vendo, desculpa. Esta aqui, ok. Ele pergunta trocas de água. Eu faço trocas de água parciais, né, mais grandes. Sempre mais de 50% das trocas de água. Okay. Né? Faço quase todo dia. Isto porquê? Porque houve um dos nossos convidados que também era criador e ele faz TPA de 100%, estás a ver? E então, daí esta pergunta se tu fazes 100%, que é total, ou se fazes 50% neste caso, não é? Eu costumo fazer 50%, às vezes um pouco mais. Depende muito da quantidade de peixe no aquário, né? Da quantidade de alimento que eu botei. Às vezes você percebe que a água não está com uma qualidade muito boa, né? Se tiver muito peixe, aí eu faço uma troca, às vezes, até de quase 100%, né? 80%, 90%. Okay. Em filhote, principalmente, né?
Temos aqui uma pergunta do Diogo Figueiredo que é... Ó, Diogo, os aquários estão à frente das pessoas, os casais não se assustam com o movimento? Um abraço para você também. Sim, os casais estão aqui à frente das pessoas, todo mundo que vem na loja vê eles desovando aqui, né, e reproduzindo. Muitas vezes, sim, se assustam, muitas vezes terminam por comer a desova ou comer os alevinos, né, devido a essa movimentação. Às vezes entra a criança bate no aquário, eu falo, meu Deus, não bate no aquário, mas faz parte, né. Sabes que, Mas eu estou mudando um pouco isso aqui, né, eu estou tirando alguns casais e estou botando para um outro local, né, junto com um colega que também cria, estou passando alguns casais para essa estrutura dele, para poder tirar mais quantidade de filhotes, porque depois que veio para a loja, a quantidade diminuiu bastante, devido a esses sustos aí que o colega citou. Acontece sim. Aí a minha intenção é deixar só 2 ou 3 casais aqui, os mais sem vergonha, né, que não tem vergonha das pessoas, para a pessoa poder ver, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, não sei como é aí em Portugal, mas aqui no Rio de Janeiro, as lojas não têm a cara-disco reproduzindo que as pessoas possam ver. Então eu acho legal poder deixar isso aqui para o pessoal que nunca viu, só viu pela internet, né? Poder vir aqui e ver o disquinho desovando. Muitas vezes desovam aqui na frente do pessoal, depois eles nascendo, se aderindo à mucosa dos pais para se alimentar, e todas essas fases que é legal de ver, né? Sim. Eu aqui em Portugal também temos tido algumas lojas que apresentam algumas criações. A última que eu vi foi a casa que se chama Loja dos Discos, fica em Lisboa. É a Casa dos Discos, desculpa, a Casa dos Discos do Silvino Viegas. E ele tinha lá uma criação dele e para as pessoas verem também. Esta pergunta também surge um pouco porque tem aparecido muito pessoal novo nos discos que vem com perguntas sobre os discos assustam-se muito ao mínimo movimento e tem tido algum problema com isso. Por exemplo, os meus já estão habituados que eu esteja aqui e posso fazer movimentos que eles não se assustam. Mas por vezes também eu às vezes chego de repente ao aquário e eles assustam-se. Acho que é um peixe mesmo assustado e estressado por natureza. O que é que tu achas? Depois que ele se acostuma com o local, ele começa a se assustar menos. Aqui na loja eles se assustam muito pouco. O que eu percebo, né? Como eu tenho a cara-disco aqui em 3 andares, digamos assim, né? Uns aquários que ficam mais ao alto, outros que estão bem na vista da pessoa e outros mais abaixo. Os que estão abaixo ficam mais assustados. Talvez pelo movimento das pernas passando, eles ficam mais assustados sim, mas os que estão no alto e na visão, eles são bem calmos. Temos aqui uma pergunta do Joaquim. Queres que eu leia ou lês tu? Depois da desova, deve-se manter o mesmo horário de luz ou pôr uma pequena luz? Eu mantenho a mesma coisa. Não mudo nada, não. Isso aí varia bastante de um criador a outro, né? Mas eu procuro criar os meus discos da forma mais natural possível e para que eles se acostumem comigo, mexendo, né? Com movimentação, para não ficarem assustadiços mesmo. Teve um outro colega que perguntou e eu não vi. Eu é que vou pôr de tirante, porque é para perceber, porque eu... Marcelino, qual seria o melhor método de oxigenação para um aquário de 250 litros? Oxigenação, se for só para oxigênio, né, você pode pôr aí pedra porosa, né, ou filtros de espuma, mas eu acho legal você ter também a filtragem biológica, que é a filtragem mais importante, na minha opinião, aí para o aquário de cara-disco, né, de forma que não dê amônia no aquário, que não deixe a água ter qualidade ruim, amônia, principalmente, né, ou então acidose, o pH que fica extremamente ácido também não é bom estar sempre trocando a água por causa disso. Mas para a oxigenação, certamente é injetar o oxigênio mesmo com uma pedra porosa, né, por exemplo. Aqui mais. Eu estava a te dizer que, como o computador está um pouco longe de mim, às vezes aparece a pergunta e desaparece, mas sou eu a perceber o que é, né? Que há perguntas que às vezes não interessa. Aqui está o Charles José. Olha quem está aqui, ó. Ô, meu amigo Charles, um forte abraço para você. Tudo de bom, um beijo para você e um beijo para a Andréia também. Charles é um amigo aqui da loja, né? Ele vem sempre aqui na loja visitar a gente, ele vem de outra cidade para poder vir aqui para comprar peixe, bater papo, a gente almoça, e é muito legal receber sempre o Charles. Obrigado, Charles, um abraço. O Charles foi um dos nossos convidados já, ele não foi convidado propriamente para falar dos discos,
mas para falar de toda aquela parte psicológica que é a aquariofilia, né? Vocês aí dizem aquarismo. É muito legal essa parte dessa relação, né? Faz muito bem às pessoas. Olha, fala-nos um pouco como é que são as tuas rotinas aí na loja. O que é que tu fazes diariamente? Fazes TPAs todos os dias? Ou como é que é, mais ou menos? Isso, aqui na loja eu faço TPA todos os dias, nos aquários, principalmente no aquário de disco. Quando a água, eu vejo que a água está com uma qualidade muito boa, eu só faço a sifonagem do fundo para retirar detritos, né? Resto de fezes ou algum alimento que tenha sobrado. Então não preciso fazer uma TPA muito grande. E quando a água, eu vejo que ela não está com uma qualidade lá muito boa, aí não. Aí dessa forma eu faço uma TPA bem grande, né? De quase 100%, 70%, para acelerar o crescimento, principalmente de disco filhote, né? A alimentação aqui eu faço 2 vezes ao dia, normalmente, com a ração, com o patê, né? Utilizo muito também alimento vivo, né? Equitreia, artêmias, são os principais alimentos que eu dou aqui a eles. Muito legal isso aí que o Luiz Miguel falou. Isso aí mesmo. Pode sim causar esse estímulo na linha lateral que o peixe acaba se movimentando. Eu vejo muito isso quando a pessoa pisa com muita força no chão, deixa cair alguma coisa, né? Deixa cair uma lata, alguma coisa, aí bate no chão, faz aquela vibração. Realmente os animais, eles ali tomam um susto grande, né? Eu estava a dizer, mas estava com o micro cortado. O Luís é um biólogo português também. Daí legal. Ele ter também essa informação. Ele aqui também, em Portugal, também é dono de uma loja, que é a Aquamania, que também é uma que bom, é biólogo também, dono da loja, que legal, que legal, Luís, parabéns. Também é uma loja que nos dá apoio aqui em Portugal. Olha, temos aqui mais uma pergunta, que é: quais os parâmetros ideais para discos? Então, os parâmetros ideais, isso aí existe muita controvérsia, né? O disco é um animal que ele é da bacia amazônica. Então, os parâmetros ideais são os parâmetros da água da bacia amazônica, né? Água mole, né? Dureza muito branda, pH levemente ácido, né? Às vezes você fala pH ácido, as pessoas deixam a água ficar ácida demais. Não é bom também dar acidose, as barbatanas ficam corroídas, às vezes aqueles óleos opacos é um sintoma de pH ácido demais. Mas, via de regra, qualquer pH que eu considero legal é entre 6,5 e 7, eu acho um bom pH para os discos. Né? Temos aí diferenças, os discos que são capturados na natureza, né? Alguns precisam de pH muito mais baixo, por exemplo, os Haeckel's, eles gostam de uma água com pH mais ácido. Eu sei que na Europa, muitos criadores utilizam pH mais alcalino, às vezes 7,4, 7,5, né? Mas aí são porque dificuldade que eles têm, talvez, de obter essa água com pH menos alcalino. Então, fez com que, de repente, eles começaram a acostumar os discos nesse pH, mas não é para mim não é uma situação ideal, visto que na Amazônia eles não encontram essas condições, né? Então, eu procuro manter, né, aqui, não só para os discos, mas para todos os peixes aqui da loja, manter cada peixe com o pH ideal da sua área, né, natural. Não ficar tentando fazer essas oscilações aí para tentar manter o mais próximo possível do que ele encontraria na natureza. Acho que dessa forma a gente evita aí as doenças causadas pelo estresse e esse tipo de coisa. Sim. Sabes que cá em Portugal nós usamos o pH um pouco alto, mas mais para os híbridos. Quem tem selvagens, por norma, tem o pH baixo. Eu posso dizer que há um convidado nosso, que é o Gabriel, ele é criador de discos, e tem um pH de 8. Pô, interessante. Porque ele vive no Alentejo. Aqui em Portugal nós estamos divididos por zonas, né? O norte, depois há o centro, há o Alentejo, há o sul, que é o Algarve, etc. Ele vive no Alentejo, onde as águas são muito alcalinas, não é? E os peixes dele são do Alex Piavarsky, o alemão, e ele traz, habitua hoje ao pH de 8 e os peixes estão bem, não se sentem. Existe também uma seleção, né? É uma seleção que ela é feita de uma forma artificial pelo ser humano, né? Se ele vem reproduzindo esses peixes num pH 8, os peixes que vão nascendo ali, né, nesse pH 8, eles têm a tendência a viver bem nesse pH. Provavelmente, se eu pegar um peixe aqui da minha loja e colocar nesse pH, ele não vai ficar bem.
Vai morrer, pois. Não vai ficar bem. Nós cá em Portugal, quem tem selvagens anda aí na volta do pH de 6, 6,4, por aí. Quem tem híbridos, aqui os de cativeiro, anda aí nos 7, por aí. Esta é a experiência que eu tenho. Olha, diz-me uma coisa, tu como criador de discos, o que é que achas daquela frase de que os discos são peixes muito sensíveis, difíceis de ter? O que é que tu achas disso? Eu acho isso aí totalmente errado, né? Eu acho que o disco é um dos peixes mais resistentes que eu conheço. Não acho ele nem um pouco sensível, né? Desde que você dê a ele uma água com uma qualidade boa, livre de amônia, né? Uma temperatura ideal, que ele não gosta de água fria, não gosta de água fria, né? O pH ideal, ele não é um peixe sensível. Se você for imaginar os discos selvagens, né? Se as pessoas puderem ver como esses animais são capturados, onde eles ficam armazenados, por tantos locais que eles passam, né, em armazenagens, em locais diferentes, e até ele chegar aí na Europa onde você está, até ele ir para a China, e os animais chegam lá bem, daqui a pouco estão até se reproduzindo. Isso aí, para mim, não é ser sensível, né? É ser resistente, não acho sensível. Agora, o camarada quer pegar e comprar um disco, né? Não respeita nada de qualidade de água, coloca com peixes que vão lá bater nele e atacar, dá uma alimentação inadequada, muitas vezes adquire animais doentes, não trata, e dessa forma o bicho morre e ele acha que é sensível. Não, ele que fez errado. Se você começar certo, você não vai ter perda. Olha o que o Luiz está falando aí. Tão ou mais importante que o valor é a estabilidade. Perfeito, Luiz. Eu concordo em gênero e número de grau. Tão ou mais importante, não. Eu acho que mais importante, né, é você não ficar flutuando o pH, né, que é o que dá aquele choque de pH, né, que muitas vezes mata o peixe na hora, né. Muito legal. Eu costumo dar um exemplo aqui porque agora com o Covid em Portugal, o que é que as câmaras são, não sei como é que vocês chamam aí, vocês têm os estados, nós temos aqui as câmaras, não sei como é que funciona, a Câmara da Moita, a Câmara de Lisboa, estás a perceber? Têm colocado muito cloro e cloramina na água da rede. O que é que acontece? O que é que acontece? Quando nós fazemos um TPA, se for direto da torneira, está a vir com muito químico. E o que é que me aconteceu? Eu fiz um TPA de 50%, morreram praticamente todos os peixes que eu tinha de cardume, nariz de bêbado, morreram-me vários gelos, lucarídeos, os discos passaram muito mal, mas eu consegui salvá-los todos. Ou seja, o disco foi o peixe mais risco que eu tenho. Ou seja, quando me perguntam se o disco é um peixe sensível e fraco, eu acho que não. Até é dos mais riscos. O disco consegue aguentar meses sem comer. Isso, exatamente. Meses sem comer. Às vezes o animal parece uma folha de papel. Principalmente quando ele tem problemas aí de parasitas intestinais, né? Que ele deixa de comer, fica defecando ali daquela forma branca, horrível. E o animal, às vezes, fica 2 meses sem comer e não morre. Não morre, depois volta e fica bem. Não é fraco, não é um animal fraco, não acho. Olha, tem aqui outra pergunta que é: quais os cuidados e dicas que podes dar para que consiga criar discos com sucesso? Para que eu possa? Criar discos com sucesso, fazer uma criação de discos com sucesso. Você ter acesso a uma boa água, né? Água de qualidade e em quantidade, porque você vai precisar trocar muita água para ter sucesso. Você... Câmara é a prefeitura, não entendi. A prefeitura. Porque eu estava aqui em Portugal, eu estava a prefeitura. Agora eu entendi, a Câmara, a prefeitura, aqui não, aqui quem trata água são companhias de água, né? Tem a companhia de água que também usa bastante cloro, que eu sempre utilizo produtos para remoção de cloro, né? E metais pesados, qualquer outra coisa que possa vir na água, eu utilizo, não deixo a água descansada. Eu recebo água direto da companhia de água e trato ela, né? Coloco o produto para remover o cloro, tá? Só continuando aquele papo. Então, mas para você ter sucesso na criação de disco. Primeiro, você precisa entender alguma coisa do acaradisco, né? Antes de tudo. Você precisa entender aquele animal, né? Saber como ele vive, né? Do que ele gosta, né? Qual o tipo de aquário que ele gosta. Você precisa ter uma água de boa qualidade, você precisa ter acesso à alimentação de boa qualidade, você precisa ter acesso a boas matrizes, né? Comprar bons peixes, não adianta você não ter bons peixes. Ter tempo, porque leva tempo, né? E ter paciência, né?
A aquariofilia ela é baseada na paciência, né? Às vezes a pessoa ela é imediatista, né? Chama a pessoa que quer tudo para ontem, né? Já acha que vai começar hoje e vai botar o peixe no aquário, dali a um mês ele já tem que se reproduzir, aqueles filhotes têm que crescer, ele já quer vender. Isso aí não vai dar certo. O cara que tem esse pensamento mediatista, ele não vai se dar bem com a aquariofilia em geral, né? Na minha opinião. Então ele tem que ter paciência, precisa ter paciência, precisa saber que as coisas levam tempo, né? Você só está ali tentando dar uma condição para aquele animal se reproduzir, mas quem vai fazer tudo é ele que vai se reproduzir, né? O macho e a fêmea que vão se procurar para poder procriar na hora certa, na época certa. Então você tem que ter uma boa qualidade de água e deixar que eles façam dele, né? Tentar não incomodar muito, né? Por isso que eu te falei que eu estou mudando meus casais, a maioria dos casais, para outro local, porque está tendo essa perturbação, né? De pessoas batendo no vidro, pessoas que não conhecem, né? Uma pessoa que chega em loja e não é aquarista há muito tempo, a primeira coisa que ela quer é com o dedo tocar no vidro para ter alguma reação do animal ali, né? E ela não entende que aquilo ali para o animal é um absurdo, né? Se ela pensar que a mão dela é maior do que o animal, é só você imaginar. Imagina um gigante que a mão dele seja o tamanho do teu tamanho e ele querendo fazer assim em você. Não é bom, né? Não deve ser bom. Então é isso aí. Olha, Vitor, temos aqui umas perguntas aqui do Diogo Figueiredo. Ele pergunta se a água do furo é melhor ou pior para os discos. Aí vai depender da água que você vai retirar desse furo, né? Esse furo a gente chama aqui de poço. Okay. Aqui, dependendo da região do Brasil, né? Como o Brasil, aqui próximo da costa, né? Muitas vezes essa água de furo aí, ela vem muito com salinidade, muito salina, então não é boa para o disco. Em outros locais ela vem pura, muito boa. Mas aqui no Brasil, acho que a maior parte da água que a gente usa, ela é coletada no rio, né? Em rios, passa por uma estação de tratamento, onde eles usam cloro para matar bactérias e o que quer que venha ali, e recebemos essa água na torneira, assim, tratada de rio, não do furo. Entendeu? Então a maioria usa água normal da torneira, né? Ok. E aqui outra pergunta que é... Não, aqui está o Igor a dizer que na semana passada no Rio de Janeiro tiveram 35 graus. Teve que comprar umas ventoinhas para baixar. Está muito calor aí, não? Muito calor, muito. Aqui acontece sim. Olha, teve aqui o João a perguntar quantos litros de água recomenda para cada disco? Cara, essa pergunta, eu acho que é uma das perguntas mais antigas que eu vejo e que eu também já fiz quando comecei com a cara disco, né? Quantos litros por disco? Cara, isso depende muito. Eu não consigo ver uma relação muito grande, muito sentido nessa pergunta, né? Porque tudo vai depender da qualidade da água, não é de quantos litros tem seu aquário. Se você for ver em fazendas de disco que criam peixes em grande quantidade, por exemplo, os asiáticos, eles botam centenas e centenas, às vezes milhares de discos, né, em tanques pequenos que você vai olhar ali, deve ter nem 10 litros de água, 5 litros de água por peixe. Mas a água entra por um local e imediatamente sai do outro. Ela tem uma renovação constante, né? Então você consegue manter muitos peixes no espaço pequeno, em litragens, né? Mas você tem que lembrar que essa água está correndo. Então não se sabe quantos litros tem ali, na verdade, né? Você tem um espaço que, medindo em volume, dariam tantos litros, né? Mas como essa água ela é constante entrando e saindo, isso não vai fazer diferença. Agora, para um aquário caseiro, né, um aquarista, por exemplo, um aquariofilista, que tem o seu aquário de jacaradisco em casa, eu acho legal um número, por exemplo, num aquário de 200 litros, você ter, assim, 6 peixes adultos. Eu acho que mais que isso, de repente, fica muita coisa. Também tem colegas que gostam de 8. Né? Tem um pouco a ver com a quantidade, com a filtragem que tem, né? Se tiver uma filtragem melhor... Né? E a quantidade de renovação daquela água também. Né? Às vezes a pessoa não tem uma filtragem lá muito boa, mas ela faz TPA todo dia. Então todo dia tem uma água nova entrando. Então os peixes ficam ótimos. E já tem outros que são preguiçosos, né? Que faz um SAMP ali e aí quer deixar aquele aquário ali meses sem trocar água, e aquilo ali tende a não dar muito certo. Não dá muito certo. Temos aqui outra pergunta do Joaquim.
Tenho criação de equitreias, grindal, microvermes, bloodworms para Aquiles. Pode dar os discos? A equitreia, né, o disco filhote vai pegar, o médio também, o adulto não vai fazer muita diferença, que é muito pequena. O grindal e o microvermes também são culturas de animais muito pequenos, e o disco não liga muito. Já os bloodworms, sim. Os bloodworms, eles gostam bastante, né? Aquela larva de mosquito. Se for a mesma coisa, né, aqui no Brasil e em Portugal, aqui no Brasil nós chamamos de bloodworms, na verdade é uma larva de mosquito do gênero, acho que é Chironomide, alguma coisa assim. Me diz aí, professor, que eu sei que tem um biólogo aí, né? É o Chironomide? Eu acho que sim. Esse mosquito que dá essa larva bem grande, vermelha, né? E, então isso aí os discos gostam bastante. E é outro assunto controverso, que muita gente diz que traz doença, outros que não. E aí é uma controvérsia também que vai de criador para criador, quem quer dar ou não, né? Não estou ouvindo. Peço desculpa, tinha tirado o som para não fazer barulho. Nós aqui em Portugal, cada vez mais, as pessoas com quem eu tenho falado deixaram de dar bloodworms, porque dizem que está associado um pouco ao aparecimento do hexamita. Não sei o que é que tu achas disso. Tu dás aos teus ou não? Eu dou sim. Aos meus, às vezes dou, às vezes não. Tem épocas que eu uso, tem épocas que eu não uso. Mas a glicera... Ah, tá. Então é outro tipo de mosquito, né? Provavelmente. Vai pela região, né? Mas é a mesma coisa? É uma larva de mosquito, professor? Me fala aí. Mas eu não tenho medo disso, não. Eu dou. O hexamita, né? Os pironúcleos, são doenças que... assim, eu acho que é como se fosse um resfriado no ser humano. Uma hora vai ter, né? Uma hora você vai se esbarrar com esse parasita aí nos seus peixes e você tem que saber lutar contra ele, né? Aí em Portugal é fácil, vocês têm acesso. É um poliqueta. Beleza. Aí em Portugal, né, na Europa, no modo geral, vocês têm acesso a medicamentos que matam esse parasita aí de uma forma bem simples. Aqui no Brasil a gente não tem. No Brasil, alguns anos atrás, baixaram uma lei, né, restringindo o uso de antibióticos, né, para as pessoas. Porque as pessoas estavam tomando antibióticos demais, sem necessidade, estavam gerando cepas de bactérias resistentes e tudo mais. Sim. Então, isso aí agora é controlado, né? Você precisa de uma receita para você poder comprar um antibiótico. Cá em Portugal também. Isso, os remédios, né, medicamentos para peixes deixaram de entrar aqui no Brasil. Né? Usávamos muito da cera, os medicamentos, que eram muito bons medicamentos, que tratavam esse parasita, aí, dentre outros. Azo, é uma chinesa, também mandava os medicamentos para cá, a gente utilizava. Mas hoje em dia está proibido, não se pode mais ter esse medicamento aqui. Então a gente hoje tem que tratar o acaradisco com remédio de ser humano, remédio para bovinos, ovinos e caprinos, para remédio de cachorro, né? Temos que adaptar para poder tratar os discos. Nós cá em Portugal também não conseguimos ter à venda nas lojas a cera, o cera flagelol, que é um Era muito bom. Mas conseguimos mandar vir de Espanha e em uma semana está cá na nossa casa. Legal. O que nós temos para o hexamita assim mais rápido é o hexamita, que é uma marca também que é hexa e é mesmo para esse parasita. Mas também em Portugal essa lei também saiu e nós temos que importar de Espanha. Por norma temos que mandar vir de Espanha. Aqui no Brasil eles barraram a importação desses produtos, né? Alguns colegas, né, aquaristas acabam trazendo aí, compram no eBay ou o Mercado Livre de uma forma clandestina, na verdade, né? Eu, por exemplo, eu não posso ter e colocar na minha loja e disponibilizar aos colegas. Eu queria, mas não posso. Claro. Olha, tenho aqui uma pergunta para ti que é, Vítor, tu como és biólogo também e criador de discos, o que é que achas sobre criar e mantendo a strip original versus criar uma nova strip apenas para angariar mais compradores?
uma vez que existem estripes, por exemplo, no rio Xingu, que estão a desaparecer, achas que era importante um criador como tu e outros criadores brasileiros pegarem nessas espécies e poderem fazer a criação delas, de forma a que elas não acabem? Isso aí é um assunto muito controverso, né? Eu não acredito que esses peixes estejam acabando na natureza, não. Apesar de eles serem coletados, eles são coletados de forma manual. A coleta dele não é como peixes comerciais que se arrasta aquela rede, vem tirando tudo, não. Né? A coleta é feita pela população ribeirinha, né? A população que mora naquela área ali, e eles tiram poucos exemplares, assim, de acordo com o estoque que tem muito cara-disco, muito. Então não está sendo retirado, pelo menos que eu saiba, não está sendo retirado em grandes quantidades a ponto de enfraquecer os estoques naturais do acaradisco, né? Tem muitos ainda que não são nem conhecidos, provavelmente milhares e milhares e milhares de localidades que esse animal está lá se reproduzindo e ninguém nem sabe que tem, né? Porque nesses locais eles avisam muito a pesca para alimentação, né? O Igor diz, nunca vi o disco do Xingu à venda aqui no Rio de Janeiro. A maioria dos peixes que você acaba vendo aqui, você não sabe nem de onde vem, né? Sim. Não sabe de onde vem. Ele é coletado, é vendido. Muitas vezes eles inventam o nome, né? Eu vejo muito o pessoal inventando o nome de onde veio o peixe. Sabe? Eles inventam, sabe? Inventam o nome do peixe para poder vender, né? Tem isso também, né? Mas, quanto à pergunta que você me fez, de criação do disco selvagem, poucas pessoas criam aqui no Brasil. Eu conheço um ou dois que tem sucesso, e mesmo assim, pouca quantidade. Diferente da Europa, né? Aí eu acho que vocês criam mais, dão mais valor a esse animal coletado. É engraçado, né? O Brasil ainda é como se fosse uma colônia da Europa, né? Até nisso. Né? A gente exporta esse animal, né, selvagem, né? Sem nenhuma modificação, a preço de banana, e a gente importa esses animais, geralmente advindos aí da Ásia, né, já bem modificados, né, com cores, dessas cores aí todas maravilhosas, várias estirpes, e compramos aí isso aí bem caro aqui. Então aqui, os aquariofilistas aqui do Brasil, eles não valorizam o animal que é capturado na natureza. Não tem essa cultura aqui. Aqui a gente quer o que vem de fora, muda tudo. Né? Parece igual criança, né? Você só quer o que você não pode, o que é mais difícil. Então aqui nós temos aqui milhares e milhares de discos, né, selvagens, né, os capturados na natureza, e o povo aqui quer o híbrido. Eu coloco aqui na minha loja para vender os selvagens, eles ficam aqui e demora muito para vender, fica aqui às vezes meses para vender o peixe. Enquanto o disco híbrido você coloca, ele é mais caro, menor, e a pessoa quer e compra logo aquele ali híbrido só porque, não sei por quê, porque é preferência, né? Tem mais então, cor, né? Vale a pena, às vezes, até para o criador insistir, né, numa coisa que ele não vai ter um retorno financeiro, né? Porque, como qualquer outro negócio, você precisa ter um retorno financeiro para você manter aquilo funcionando, senão não há porquê, né? Ok, claro. É assim, nós aqui em Portugal e na Europa também não temos muitos criadores de selvagens. Vamos tendo alguns. O Vítor Hugo Quaresma é uma das pessoas que está a tentar fazer criação de selvagens. Eu vi que ele tirou um casal lá, tirou uns filhotes. É o que a gente chama cá F1, que é os primeiros filhos dos selvagens, né? Mas a maioria da criação que existe também na Europa é de híbridos. Agora, o que é que eu sinto? É que em Portugal e na Europa, e eu vou falando por Portugal, porque Portugal é onde eu vivo, eu sinto que nós damos muito mais interesse ao selvagem que vocês aí no Brasil, realmente. No Brasil gostam muito mais do híbrido e muito mais deve ser pela cor, não sei se é como tu dizes, aquilo que não temos acesso é aquilo que a gente quer, não é? E também a parte de facilidade de alimentação, né? O disco selvagem, ele demora um pouco a se acostumar com as rações secas, né? Com as comidas industrializadas. Então as pessoas ficam com medo de comprar e ele não se alimentar e acabar definhando e morrendo. Já os nascidos em cativeiro sempre se alimentaram de ração. Então qualquer ração que você botar ele vai comer facilita realmente, né?
principalmente para quem é iniciante. Temos aqui uma pergunta do Clayton. Se colocar bando branco, o fundo branco no aquário diminui o mimetismo? Sim, com certeza, né? O fundo branco eu utilizo aqui nos meus aquários para o peixe mostrar a cor dele mais clara, né? Porque esse mimetismo, né, essa característica que ele, assim como outros peixes têm, de se parecer ali, tentar ter a coloração próxima do ambiente, é uma característica dele para se proteger, né? No ambiente natural, o acaradisco ele é atacado de todos os lados. É piranha tentando comer, são os peixes maiores tentando comer, o boto tentando comer, aves aquáticas tentam comer, né? Ariranhas, todos os animais, jacaré, todo animal quer comer o acaradisco, né? Todo mundo quer comer ele. Então ele fica ali, né, se parecendo com a cor do ambiente para poder se esconder, né? Provavelmente por esse motivo desses ataques, ele também tem essa forma de escoide fina, achatada, para ele poder se esgueirar ali pelo meio das galhadas e ali ele mesmo se esconder. Então, se você colocar o fundo escuro, realmente, principalmente os pigeons, né, e as variações de pigeon, eles ficam ali todo manchados ali de preto, né? Então, isso aí é verdade. O que eu não vejo muito acontecer em outros tipos de discos mais sólidos, né? Os Blue Diamonds, por exemplo. Ó, o Diogo, adorava ter acesso fácil e barato a selvagens. E a gente aos híbridos. Fábio. Cá em Portugal, eu estava a dizer que cá em Portugal os selvagens são muito caros, sim. Acabam por se chegar cá a Portugal a um preço bastante elevado. Estamos a falar de que não há selvagens a menos de 80, 90 euros por selvagem. Ou seja, se passarmos para reais, são 5 vezes. Porque também tem uma dificuldade, né, da logística para transportar esses animais para ir, não é fácil, né? Sim. E a carga de impostos aqui no Brasil é muito alta. Okay. Então, o cara que distribui o disco, né, que compra o disco dos pescadores e acaba para mandar para ir, ele tem que pagar uma série de impostos, né? E também deve ter muita perda no transporte. Então, tudo isso aí dificulta. Provavelmente, por esse mesmo motivo, os híbridos são muito caros aqui também, né? Eu vejo, a gente compra muito da Ásia, né? Sim. Então, eu vejo que os discos asiáticos, eles não chegam aqui na mão da gente por menos de R$200. Okay. É o preço básico do disco pequeno. Os exemplares grandes, já adultos, passam dos R$1.000, às vezes R$1.500, dependendo da estife, né? Então, o reverso acontece aqui também. Também compramos bem caro esses híbridos. Diz uma coisa, neste caso a aquariofilia, em especial nos discos no Brasil, é para a classe média alta, certo? Exato. Não é um hobby barato, né? Não é barato. Os peixes são mais caros, os filtros, né? Todo o material o aquário tem que ser maior, então acaba sendo um hobby que realmente não é para quem está com pouco dinheiro, né? É um investimento para quem precisa ter um investimento para poder entrar, né? Ok. Olha, temos uma pergunta do João. Ele pergunta quantas vezes é que alimentas os teus discos e se dás congelada ou dás granulado e quantas vezes por dia? Eu dou ambos as rações. Eu dou comida congelada, dou granulado, dou flocos, alimento vivo, né? E costumo alimentar ele, pelo menos os adultos, né, 2 vezes ao dia. Os filhotes eu alimento mais, né? Okay. Filhote em crescimento, se eu olhar e não tiver comida, eu vou lá e jogo. É igual criança, né? Precisa comer bastante para crescer. Para crescer. Olha, diz-me uma coisa, tenho aqui uma pergunta a ti. Achas que teremos novas estirpes surgirem agora no mercado, aí no Brasil e no mundo, ou não? Não. Sim, sempre estão criando novas estirpes, mas não no Brasil. Né? Na Ásia, provavelmente na Ásia, eu acredito, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não se desenvolve novas estirpes, não. A gente só reproduz o que compra, né? A verdade é essa. Okay. A gente ainda está bem atrás, né? Nesse termo de criação de acaradisco, a gente ainda está bem atrás
da Ásia, da Alemanha e de outras partes da Europa, bem atrás, né? Estamos ainda engatinhando, digamos assim. Aqui na Europa, a Alemanha talvez seja o país mais forte em termos de criação. Sei que a Itália também está a começar agora a querer crescer, mas a Alemanha continua a ser a maior referência europeia e depois então a asiática aí com muita força, porque a asiática consegue ter muito mais cores, muito mais variações, porque fazem criações numa escala muito maior, não é? Isso. Na Europa temos tido qualidade melhor, menos parasitas, menos doenças, e é algo que começa a ser estudado, se não vale a pena mais investir em discos alemães do que comprar asiáticos, por exemplo. Olha, ainda falando aqui da comida, podes-me dizer que alimento é que tu dás em concreto? Marcas ou o que é que tu dás? Marcas, eu dou muito da Tropical. Ok. Hoje a que eu estou usando como base mesmo, né, o alimento básico é o da Tropical. Okay. Gosto muito da Sera também, já criei usando Sera há muitos anos. O Tetra Color Beats também, eles adoram, né? Qualquer peixe gosta daquilo, né? Não tem... basicamente essas marcas que eu gosto mais. Okay. Né? Tetra, Sera, Tropical. Agora ainda há pouco falámos, mas quantas vezes é que dás por dia? Cada vez que passas no aquário dás um pouco ou tens alguma regra para dar? Não, para os peixes adultos eu dou 2 vezes ao dia. Okay. Pela manhã, quando eu chego à loja, e para o final de tarde, né? Os pequeninos é que vais dando mais vezes, né? Já os filhotes eu dou bastante, né? O filhote, se eu olhar não tiver nada para eles comerem lá, eu boto mais. Botas, ok. Por isso que tem que trocar mais a água dos filhotes também, né? Olha, aqui na Europa utiliza-se muito, há pessoas que utilizam, eu, por exemplo, não utilizo, mas existem muitas pessoas que utilizam vitaminas na água ou na comida e também utilizam minerais na água. O que é que tu achas disso? Utilizas ou dispensas? Eu acho que depende da água que a pessoa tem, né? Por exemplo, a água que eu recebo aqui, ela tem as características muito parecidas com a água da bacia amazônica, por exemplo. Então, eu não adiciono nada. Eu só removo cloro, mais nada. O vitamina na comida, né? Eu também não uso, que eu acho que a ração de boa qualidade, ela já tem ali o que o animal precisa, né? Precisa, sim. Eu complemento ainda com alimento vivo, com a papa, né? Que é o patê, que eu também faço. Então, eu não uso, não. Mas não tenho nada contra quem use, né? Okay. Acho que legal. Temos aqui uma do Luís. O problema das patologias de discos vindos do Oriente não tem a ver com as tripes, mas com as condições de solubilidade que estão para ser produzidos. Em comparação com a Alemanha, que tem condições fantásticas. Pois. Tudo é a qualidade da água, né? E provavelmente o grande estoque que eles trabalham, né? Muito peixe junto, certamente facilita, né? Propagação de doença, né? Não devem, sei lá, muita limpeza também, né? Pode ser. Eu não posso julgar. Eu não posso julgar porque eu sempre criei em pouca quantidade, né? Minha criação sempre foi uma coisa bem caseira, criação em pouca quantidade. Então eu não posso julgar, né? Fazendas que criam milhares e milhares e milhares de discos aí ao mês, eu não posso. Olha, diz-me uma coisa, tu fazes algum tratamento preventivo para doenças ou só dás medicamentos quando vês um disco doente? Então, se eu adquiro discos selvagens, por exemplo, aí eu faço um tratamento preventivo, sim, né? Contra parasitas externos e depois contra parasitas internos, principalmente o axamita, né? E capilares, lombrigas, com peixes selvagens, né? Ou com peixes que eu tenha recebido, né? Por exemplo, de uma importação. Agora, nos animais que nascem aqui, não. Que eu parto do princípio que eles não têm nenhuma doença, porque nasceram aqui, nunca tiveram contato com outros animais, estão se alimentando bem, estão crescendo, estão engordando, então para mim não está doente, então não uso, né, preventivo, né, do que... Mesma coisa que você pensar, eu acho que eu vou tomar uma aspirina com dor de cabeça amanhã, né? Não faz muito sentido para mim. Ok. Olha, tenho aqui outra pergunta. Como biólogo brasileiro, o que é que pensas da exploração incontornável de discos selvagens? Já falaste um pouco disso? Eu já falei um pouco disso. Achas que isso não existe, não é? Eu acho que não. Posso estar errado.
mas eu acho que existem outros animais, outros peixes que estão em perigo mais do que o disco. E, na verdade, o perigo aqui no Brasil é para a própria floresta, para os rios da Amazônia. Esses sim estão em grande perigo, né? Pela contaminação das águas, né? Tem muita exploração mineral ilegal junto aos rios, onde é jogado mercúrio e todo tipo de veneno, né? De mineração, queimadas, destruição da mata, né? Poluição e pisoteamento da nascente, tudo isso são problemas ambientais que ocorrem no mundo todo, mas no Brasil isso aí está sendo cada vez mais exacerbado, né? Infelizmente a gente não tem uma política que... A destruição da Amazônia não está a ajudar, não é? Também. Né? Infelizmente não existe uma vontade política de se preservar o meio ambiente, não dão valor, né? Parece que só pensam em dinheiro, né? Mas um dia vão descobrir que dinheiro você não come nem bebe, né? Mas vai ser tarde demais, talvez. Mas, então, pelo que o colega aí respondeu, desculpa aí o desabafo, o disco em si não está em perigo por estar sendo retirado da natureza. Ele não está sendo retirado em grandes quantidades que venham afetar os estoques. O perigo é que se destrua o ambiente que ele viva, entendeu? Aí não vai ser só o disco que vai acabar, vão ser todos os peixes. Sim. E agora a destruição da Amazónia acaba por também não ajudar em nada, não é? A política do Bolsonaro, né? Que é quem está aí à frente do Brasil, parece que, pelo menos é o que chega aqui a Portugal, é que existe uma exploração da Amazónia cada vez mais a queimar etapas e a destruir a Amazónia, não é? Está sendo destruída de uma forma cada vez mais rápida, né? E infelizmente o governo ele está substituindo os biólogos, os técnicos, os zoólogos, os químicos, os geólogos dos órgãos ambientais e estão colocando policiais militares, colocando pessoas que não têm nenhum estudo e conhecimento na área, né? Isso aí, com certeza, na minha opinião, é com a intenção de acabar com fiscalização. Eles estão acabando com as multas ambientais, né? E eles só pensam no agronegócio, né? Por eles, eu percebo que eles derrubariam toda a floresta e plantariam soja, milho, faziam poços de petróleo, botariam gado para pastar, para virar gado, né? Porco, qualquer coisa. Menos a floresta, né? Não dá o valor, eles não têm noção, né? Porque não estudaram, né? A maioria são pessoas ignorantes, né? Que simplesmente não estudaram e negam a ciência, inclusive, né? Para eles, quem estuda não presta. Aqui o Brasil está numa fase muito perigosa disso, né? Parece que os idiotas é que estão sendo exaltados, e os estudiosos estão sendo massacrados, né? Então, para eles, quem estuda não presta, né? Quem estuda não presta. Por quê? Porque coloca empecilho, né? Mostra que existem mais prejuízos do que lucro por derrubar uma floresta como a floresta amazônica, que inclusive vai respingar no mundo todo, né? Todo dano que ocorre na floresta amazônica, o brasileiro ele não pensa nisso. Ele só pensa que a Amazônia está dentro do território brasileiro, mas ele não entende que a destruição dessa floresta vai afetar o clima mundialmente, né? Então vai causar problema para todos os países do mundo, desde do país que está do outro lado do mundo, desde o Japão, ele vai sentir, né, a degradação da Amazônia aqui de uma forma ou de outra, seja com a mudança do regime de chuva, né, com aquecimento global, altas temperaturas. Então esse prejuízo vai ser para todo mundo. Então, de forma que eu acho que só uma pressão mundial para frear isso, né? O Brasil, infelizmente, vai ser obrigado a passar aí por sanções dos países mundiais, dos países que compram, principalmente o Brasil, né? Compram os produtos brasileiros. Eles vão ter que dar um jeito de botar uma pressão para que isso acabe, né? Mas aí é uma coisa que é difícil, né? Porque entra dinheiro no meio, né? E quando entra o dinheiro no meio, acaba com tudo, estraga tudo, né? As pessoas só pensam nisso, né? Qualquer dia vão comer o dinheiro também. Respirar o dinheiro. Não dá para comer nem beber, né? Nem respirar. Infelizmente, é difícil ensinar isso para essa gente, né? Mas vou fazer o quê? Enfim, olha, passando à frente, diz-me uma coisa, Vítor. Esta pergunta já foi feita lá em cima, mas estão aqui a insistir um pouco, eu não vou colocar aqui, mas tem a ver com, novamente, porque é que se os selvagens
são tão vendidos para a Europa e para a Ásia, porque os asiáticos são, por exemplo, pensando no Vitor Hugo Quaresma, né? O grande mercado deles são os asiáticos, eles é que dão grandes fortunas pelos peixes selvagens. Tu achas que os brasileiros não deveriam pegar em selvagens e tentar criá-los mais e mais, em vez de estar a retirar do rio? É uma pergunta que me aparece aqui muitas vezes e vou-te perguntar pela última vez. O que é que tu achas? É difícil criá-los, por isso é que não fazem, ou porque acham que não há necessidade, porque o rio dá bastante? Qual é a tua opinião? Eu acho que são ambas as coisas, né? Eles são mais difíceis de criar, né? Eles não criam tão fácil quanto os discos que nasceram em cativeiro, né? Principalmente do peixe já adulto, que já se reproduziu na natureza, é mais difícil fazer ele se adaptar e querer se reproduzir. Eu acho, eu acredito, né? Isso aí eu não estou falando, não é uma verdade absoluta, é a minha opinião. Sim, sim. Né? E aí tem também o outro lado, né? Que não é tão valorizado quanto um disco nascido em cativeiro, um híbrido, né? Com essas cores vermelhas, bonitas, né? Tudo bem azuis. Então o pessoal daqui não dá muito valor à cor do disco selvagem. A maioria não dá muito valor. E de forma que os criadores não se interessam também. Acho que pelas duas coisas, né? Você vai criar um animal mais difícil para acabar vendendo ele mais barato ou não vendendo, né? Porque a gente sabe que o disco, a cara-disco, quando ele é filhote, ele praticamente não tem nenhuma cor. Sim. E o selvagem, então, é uma moeda marrom, né? Sim. Então, acho que ia ser muito difícil vender um filhote desse aqui por um valor que valesse a pena você criar, né? São muitos gastos, né? Muitos gastos, sim. Diferente do asiático, né? Que tem, acho que, água ali de graça para criar. Aqui a maioria dos criadores, eles pagam a água no hidrômetro, né? Pelo menos eu pago aqui no hidrômetro. Então, sai caro. Essa troca de água constante, ela sai cara. Encarece a criação do animal, né? Quem vai querer selvagem não vai querer pequenos, vai querer logo grandes. Eles gostam grande, né? Quanto maior, melhor. E o grande vai sair também ao criador muito caro, e depois vai ter que acabar por sair muito caro também do criador. Ficar criando aquele animal ali por mais de um ano, por 2 anos, para chegar do tamanho dele final, para você vender a quanto? Então, eu acho que isso não vai pegar aqui no Brasil. Olha, temos aqui uma pergunta do Valério, que é uma loja também patrocinadora aqui do nosso evento. Ô, Valério, tudo bom? Boa noite. Filtro externo SAMP, eu gosto do SAMP. Eu gosto mais do SAMP porque ele te dá mais condição de você colocar mais mídias biológicas ali, né? Para tratar sua água. E também acho uma filtragem legal. Você bota aí seu aquecedor, termostato ali dentro, não fica aparecendo no seu display. E pode fazer essa brincadeira de usar várias mídias, né? Olha o Igor aí, ó. Prefiro os selvagens, mas a maioria prefere os híbridos. Pode crer, Igor. Poucos aí, né? Que é da galera que curte selvagem. Eu tenho vários amigos que preferem selvagem, vários colegas que vêm aqui na loja que adoram selvagem. Sempre quando eu posso pegar um selvagem de boa qualidade, eu boto aqui na loja. Depois, quando a gente acabar aqui esse bate-papo, eu vou ali, porque aqui a internet é muito ruim, né? Porque a loja ficar aqui fechada fica ruim. Mas depois eu vou mostrar ali, tentar mostrar alguns selvagens que eu tenho ali, bonitos. Né? Eu peguei na semana passada, então muitos já foram vendidos, né? Mas ainda tem uns peixes bonitos aqui. Quer dizer, bonito pro padrão brasileiro, né? Com certeza os que chegam, que o Vitor Hugo leva aí para a Europa, são muito mais bonitos, né? Ele não fica aqui, esse peixe. Nós também estamos prestes a terminar e vou também dizer aqui porque ao pessoal. O Vitor Hugo está na loja dele. Neste momento em Portugal são 11h30 da noite. No Brasil são 8h30. 8h30 da noite. O Vitor ainda está na loja, também tem que ir jantar, tem a vida dele. Vamos fazer mais 2 perguntas e depois vamos mostrar os teus discos, ok? Olha, queres dar algum conselho a este pessoal novo que está a aparecer, principalmente aqui em Portugal, e que quer começar a ter discos? Para quem quer começar a ter disco, né? Meu principal conselho é você se estruturar antes, né? Pensa que você, eu quero ter um aquário de disco, vou montar um aquário de disco. Pega um aquário, né, o maior que você puder, né? Porque os discos eles são colecionáveis, né? Você nunca tem um igual ao outro. Então você quer colecionar, você vai querer ter um, outro, daqui a pouco ver outra estirpe, você quer e ver outro que vai. Então quando você vê, facilmente você pode lotar um aquário, superlotar, e que não é bom, né? Então pense no seguinte, você vai querer ter muitos, né? São muitas cores, você vai querer ter vários discos. Então tente colocar o aquário maior que você puder.
né? O maior que você puder. Pensa na filtragem. A filtragem tem que acompanhar também o aquário, a melhor que você puder. Né? Eu estava falando com o nosso colega aí, se puder ter um filtro SAMP, ponha um filtro SAMP, abuse das mídias biológicas, né? Abuse, bote muita mídia biológica nesse aquário. Mantenha aí a temperatura da água sempre constante. Eu acho que a temperatura de 28 graus é uma temperatura ótima para o acaradisco, não precisa mais nem menos que isso. Compre peixe de qualidade, que é muito importante, né? Você converse com o teu amigo aí, lojista, né? Vai comprar peixe, peça para ele alimentar o peixe aí na sua frente, perca um tempo na frente do aquário observando como é que aquele animal nada, como que ele se comporta junto aos outros. De preferência, tente ver as fezes do animal, né? Para ver se estão normais, da cor normal. Nunca leve um disco só para casa, né? Para deixar ele sozinho lá. Tente comprar pelo menos aí um grupo de 4 a 5 peixes, que eles gostam de viver, né, junto um do outro, como um pequeno cardume, eles se sentem mais seguros, mais confiantes. Se você botar um só no aquário, ele fica se escondendo, não vai mostrar o comportamento dele natural. E basicamente isso. E faça a manutenção correta, né? Manutenção da forma correta, mantendo sempre limpa a água, fazendo as trocas de água, usando comida de qualidade. E converse muito com os outros aquaristas, converse com o pessoal que tem mais experiência, tire as dúvidas, né? Não fique com dúvida, não tenha medo nem vergonha de perguntar, porque ninguém nasce sabendo e ninguém sabe tudo. Todo dia eu aprendo um pouquinho aqui na loja, todo dia eu aprendo alguma coisa nova, vejo alguma coisa nova, reparo alguma coisa nova. Né? O acaradisco, assim como qualquer peixe, ele precisa de muita observação. Você parar mesmo na frente do seu aquário e ficar olhando. Olha o peixe um por um, repara as nadadeiras, repara se as guelras estão abrindo da forma correta, se está defecando bem, se está comendo mesmo, se está se isolando ou não, que aí você vai ter sucesso. Né? Não é difícil. Vitor, temos aqui uma pergunta que é sobre a tua papa. Não, pera, não é esta, é sobre a tua papa, está aqui. Como é que faz a tua papa para os discos? Eu uso uma mistura de camarão de mar mesmo, né? Coração bovino, alho, uso uma gelatina sem sabor para manter a consistência, não sujar muito a água. E aí uso alguns ingredientes que, dependendo do patê que eu faça, né, da papa. Eu gosto de usar a astaxantina, né, que é uma proteína que vermelha, né, que deixa o peixe muito vermelho e auxilia também bastante no crescimento dos peixes. Gosto também de usar a espirulina em outro tipo de patê. Basicamente esses dois ingredientes. Eu dei muita reduzida. Eu usava muita coisa nos meus patês. Depois eu fui reduzindo esses ingredientes aí e consegui até ter melhores resultados. Entendeu? Ok. Olha, temos aqui mais esta. Como é que tu removes o cloro da tua água? Usas produtos tipo anticloros ou utilizas alguns pré-filtros? Então, eu tenho ambas as soluções, tá? Eu tenho pré-filtro, né, de carvão ativado e um pré-filtro mecânico que por onde minha água passa, mas eu não confio nisso totalmente, tá? Por quê? Porque se aquele carvão ali for saturado, ele vai deixar passar cloro. E o cloro mata na hora. Queima a mucosa das guelras e mata o peixe sufocado. Então eu sempre uso produto para remover cloro na água, entendeu? Apesar de passar por um pré-filtro, eu não confio. Então eu utilizo o produto, né? Para poder remover o cloro, sim. E aconselho todo mundo a usar. Porque é muito triste você perder seus peixes por causa de cloro. Às vezes você fica cultivando aquele animal ali um tempão, desde um filhote, e quando ele tá bonito, tá lindo, você deixa passar cloro e acaba matando tudo. Então, não vale a pena esse risco. Usa o produto, tá? Tem bons condicionadores aí, de várias marcas. Eu aqui em Portugal, neste momento, estou a usar pré-filtro. Tenho um de sedimentos, depois tenho 3 de carvão ativo e depois ainda tenho um de purigene, com zeolite. Mesmo assim, quando faço o meu TPA, meto sempre o Prime, da Sica. O Prime é muito bom. Eu também utilizo o Prime. Muito bom. Então, vale a pena, né, ter esse cuidado com os animais. Temos aqui um Marco que é do Brasil, penso eu. Ele diz que os selvagens que chegam ao Brasil também não são iguais aos que nos chegam a nós aqui. Exato. Tá correto. Assim como o café brasileiro, a laranja, o morango. É colônia, né? Como se fosse uma colônia ainda do Brasil. Vai tudo para fora, né? O que é bom vai para fora. Os melhores vão para fora. E os piores ficam aqui. Agora, a gente está tendo acesso a bons peixes. Por quê?
com a pandemia do Covid, as exportações estão prejudicadas. Pois. Então, muitos exportadores não estão conseguindo mandar. Então, estão parando peixes maravilhosos aqui na minha mão pela primeira vez, né? Aí eu via como é que era, os peixes eram ruins, né? Muito bom. Então, vamos mostrar os peixes lá para o pessoal? Última pergunta, ainda. Por último, como é que vejo o futuro da aquariofilia no Brasil? Em especial nos discos? Eu vejo um futuro ótimo para a aquariofilia no Brasil e para os discos, né? Primeiro que a aquariofilia está crescendo muito. Eu acho que é o hobby que mais está crescendo, né? Do ramo pet é a aquariofilia. Que aqui, acho que diferente da Europa, da Ásia, que vocês sempre foram muito ligados à aquariofilia, aqui no Brasil é muito cachorro e gato. As pessoas têm cães e gatos dentro de casa. Né? E é muito mais fácil e muito mais simples você ter um aquário dentro de casa, e muito mais bonito, na minha opinião, do que você ter um cão, né? Um gato na sua casa. Gosto de todos os animais, tenho gato, também tenho cachorro, mas eu acho que o aquário combina mais com o estilo de vida que a gente tem, de ficar muitas horas fora de casa, né? O problema de espaço também, né, que requer você ter outro tipo de animais. Então, eu acho que o futuro da aquariofilia no Brasil é bom, né? Eu vou fazer tudo que eu puder para melhorar, para divulgar, para tentar ajudar, para tentar incentivar a aquariofilia sempre a crescer, né? Porque, além de ser hoje o meu modo de vida, é minha paixão, né? Mas eu só comecei a viver exatamente disso agora, tem um ano. Na verdade, eu sempre gastei meu dinheiro com isso, né? Eu sempre fui um robista, eu trabalhava para poder gastar meu dinheiro com o disco. Agora que eu estou vendendo o Acaradico, estou vivendo disso. Mas eu sempre gastei dinheiro com isso, na verdade, né? Gastava meu dinheiro com isso. E com prazer, né? Como todos que fazem isso, fazem com prazer. Mas eu acho que o futuro é bom para o Brasil na aquariofilia e principalmente para os discos. O pessoal está se interessando, né? O acesso à informação é muito bom, coisa que a gente nunca teve. Né? Eu, quando comecei a criar Acaradico, eu tive que me virar, correr atrás de informação em sites de americano, alemão e tal, meu jeito de tentar traduzir, e um troço horrível, né? Certo. E hoje em dia não, hoje em dia a gente pode estar aqui batendo papo, né? Certo. Você aí em Portugal, eu aqui a gente conversando, trocando dúvidas, falando de experiência, né? E de modo que só não faz quem não quer, né? Claro. A informação está aí para todo mundo. Hoje em dia há muita informação por causa da internet. Não sei se aí também era assim. Antigamente, quem entendia alguma coisa de peixe aqui não falava. Para outra pessoa não aprender a criar, olha que troço doido. Escondia. Só ele queria criar. Não, cá, isso existe em todo o lado, não é? Cá em Portugal também começámos todos pelo livro, que a maioria era em inglês, e muita pouca informação. Só que hoje em dia já não há desculpa. Hoje em dia há muita informação na internet, existe muita coisa com a nossa língua também. E também, hoje em dia, toda a gente sabe ler um pouco mais inglês do que antigamente, mas não é necessário. Acho que a parte mais fácil de aprender é esta troca mesmo de conhecimento entre aquariofilistas mais experientes, com menos experientes. O mais experiente também aprende com o menos experiente, porque o mais experiente às vezes nunca teve aquela doença e vai ajudar aquele... Nunca sabe tudo, ninguém nunca sabe tudo, né? Exatamente. Eu sempre divulguei, né? Eu sempre soltei toda a informação que eu tive de Acaradico, desde o começo, desde a primeira coisa que eu aprendi, eu procurei passar para frente, né? Então, eu mesmo antes de estudar biologia, né? Quando eu comecei a criar o Acaradico, comecei a reproduzir e comecei a falar, né? Falar para todo mundo o que eu fazia. Sempre falei. Então, eu fiquei muito conhecido aqui no Brasil, no meio do Acaradico, por causa da época dos fóruns, né? Antes de existir aquele Orkut, ou o Facebook, o WhatsApp, e essas redes sociais, YouTube e qualquer outra coisa... Havia os blogs, né? Eram os fóruns de aquariofilia. Tinham fóruns. E eu cheguei a ser moderador de vários fóruns, né? Tinha um fórum, que era o maior fórum de Acaradico do Brasil, que o nome era Fórum Acaradico. Eu era um dos moderadores desse fórum, da área de reprodução, e eu falava para todo mundo o que eu fazia para reproduzir, e muita gente reproduzia fazendo aquela mesma coisa, né? O Vitor Hugo Quaresma participava desse fórum, né? O Aiko Blair participava desse fórum, o Hudson Crisanto e outros caras que hoje, né, estão aí, são bem conhecidos da maioria do pessoal que é aquariofilista aí pelo mundo, participavam desse fórum, e eu ali, tinha gente que tinha raiva de mim, porque eu falava. Ficava os segredos. Ficavam com raiva de mim, porque eu falava, você fala, e todo mundo vai criar. Eu falei, mas assim que é bom, todo mundo tem que criar.
Ué, Estavas a contar os segredos, pá. tá falando, o que eu falei dele, eu falo mesmo, aí ficavam com raiva de mim. E aí eu fui moderador também de um fórum chamado Fórum Aquário, também da parte de reprodução de disco, falava tudo, tinha mais de 100 mil pessoas nesse fórum, falava tudo. Tinha o Fórum Vitória Riff, eu também era moderador desse fórum, sempre falando. Aí tinha gente que ficava com raiva de mim, tinha um fórum chamado também Aqua Online, também me chamavam para ser moderador lá, porque sabia que eu falava, né? Aí, graças a Deus que essa besteira acabou, né? Hoje em dia as pessoas falam mais. E é bom. Mas os mais velhos ainda têm isso na cabeça. Não, isso é um segredo, a 7 chaves a ser guardado. É uma besteira muito grande. Querem morrer com ele. Tá tudo aí. Vitor, vamos ver os teus discos? Vamos ver? Vamos lá. Bora. Eu tô falando aqui do laptop. Então não sei se vai ficar muito bom, não. Você vai me dizendo. Sim, vou pôr aqui um grande. Ó, aqui tem uns discos aqui. Aqui tem uns discos, já que é o Selvagem. Ankle, sim. Dá pra ver? Dá para ver bem, sim. Dá pra ver bem? Dá, tá a ver bem. Tá vendo? Bom. Eles estão com esses peixes aqui, chama Ituí Cavalo. Sim. Amazônicos também. Esse peixe não faz mal ao disco, não? Oi? Esse peixe que tu tens aí não faz mal ao disco? Se ele tem mais valor? Não, se faz mal ao disco, esse cavalo. Não, eles não batem nos discos, não. Ok. Eles vivem bem. Eles brigam entre si. Ok. Então aqui eu tenho esses outros aqui. Mais aqui os Selvagens. Okay. Disco verde. Tem outros aqui, ó. Então são os Selvagens. Só Selvagens, sim. Muito bonito esse aí do meio. Tenho mais alguns aqui. São super peixes, hein? Peixes bem grandes, bem redondos. Ó, todos os meus aquários têm essa filtragem SAMP individual, tá vendo? Uma SAMP lateral, sim. É, lateral e cada um com a sua filtragem para não misturar água. Tem outros peixes que não são discos. Sim. Aí não são discos, mas também são peixes legais. O pessoal gosta aqui. Sim. E híbridos, tens? Híbridos? É, tem uns filhotes aqui, ó. Sim. Esses aqui pequenos são filhotes desses peixes aqui, ó. Ok. Cadê? Aqui. Mais para a esquerda. Aqui. Esses aqui são os pais daquele que eu mostrei agora. Ok. Esses aqui estão um pouco assustados. Ver se dá para ver aqui. Ok. Também é um casal? É um casal que esses peixes nasceram aqui, já estão se reproduzindo também. Ok. Deixa eu ver mais. Ó, tem esse outro casal aqui. Também nasceu aqui. Esse Speedium. Sim. Nasceram aqui também. Ó, estão assustados, ó. Esta hora também ninguém te costuma estar na loja. É. Aqui eu tenho alguns filhotes que estão à venda. Ok. Os peixes têm cerca de 3, 4 meses. Tem aqui outros também. Filhotinhos também, bem novinhos. Aqui tem uns filhotinhos mais novos. Bem pequeninos. Bem pequenininhos. E aqui tem umas matrizes que eu coloco para descansar. Ok. Esses aqui são outros casais que eu tenho, que enquanto não estão reproduzindo, eu boto aqui para dar uma descansada. Para ficar um tempo sem reproduzir, né? Para não ficar direto um junto com o outro. E é isso, pessoal.
Esses aí são os disquinhos aqui da loja. Vitor, não sei se me estás a conseguir ouvir agora. Tô ouvindo. Olha, A outra bateria da loja. Ok. Aí tens os restos dos peixes, né? Peixes comuns, né? E é isso, Fábio. Olha, em meu nome pessoal, quero-te agradecer teres aceito este convite nosso. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado por tudo. Espero que todos tenham gostado, gostaram certamente, porque o teu nome era um dos nomes que mais era pedido pelos aquariofilistas lá no meu grupo. Toda a gente me pedia o Vítor Hugo e também me pedem muito o teu amigo o Marcos Alvarenga. Ele esteve aqui ontem na loja. Em breve vamos ter também o Marco, já falámos, já temos uma data marcada, vamos ver se vai ser possível, mas em princípio, se Deus quiser, há de ser possível. E, Vítor, muito obrigado mais uma vez do teu tempo. Obrigado. Tá? Muito obrigado a todo mundo aí que fez pergunta, participou. Obrigado aí ao professor que deu dicas aí também, legal, bacana. Tá bom, pessoal? E é isso aí, tamo junto. Quem puder, deixa eu falar. Eu abri um canal do YouTube para a loja, né? Que chama-se Mundo dos Discos Aquarismo. Se puder, dá lá uma checada no canal. Eu faço vídeo diário do que acontece aqui de novidade de peixes que chegam na loja e vou fazer 2 vídeos por semana com algum conteúdo, né? Então, quem puder acessar o canal Mundo dos Discos, né? E se inscrever lá no YouTube vai me ajudar, né? A divulgar cada vez mais a aquariofilia aí. Tá bom? Sim, eu no meu grupo do Facebook temos partilhado algumas coisas tuas, do teu grupo de Facebook, vídeo, muito obrigado. Do teu grupo de YouTube e vamos continuar a fazê-lo sempre com a nossa parceria, tá? Um abraço e tudo bom. Abraço, boa noite, bom final de semana para todos, tá? Obrigado. Um abraço, Luiz. Um abraço. Bem, pessoal, espero que tenham gostado mais esta conversa. Foi mais um de muitos que já fizemos e que iremos fazer ainda. Espero que tenham gostado e fiquem à espera do próximo. Abraço a todos e boa noite.